Shalom, queridos e queridas. Hoje nós vamos explorar um trecho das Escrituras que está em Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14, onde fala sobre a transformação espiritual e como nós devemos viver como filhos de Deus. Vamos lá. Pois bem, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14 e trazer aqui algumas instruções para abençoar a sua vida nesse dia. A Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo 8, fala: Pois outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha o que as Escrituras estão dizendo aqui. Já do versículo 8 e versículo 9, Paulo lembra que antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos trevas. Só que agora, como filhos da luz, como filhos da luz no Senhor, nós devemos ter uma mudança do nosso comportamento e andar de uma forma digna, que revele a pessoa de Deus. Até porque o Evangelho, ele pode ser pregado com palavras, porém, o mais certo é que o Evangelho seja pregado por comportamento. Então, no versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo fala que antes de você conhecer a Cristo, você era filho das trevas, mas agora, como filho de Deus, você deve andar na luz. Versículo 10 e versículo 11, Paulo ele vem trazendo uma narrativa que nós precisamos ser sempre agradável ao Senhor e não sermos cúmplices de obras infrutíferas. Porque ele deixa claro aqui que se nós não vivermos assim, nós vamos ser reprovados pelo Senhor. Nós vamos viver uma vida sem discernimento. Nós vamos viver uma vida onde nós não agradamos a Deus com as nossas ações. E no versículo 12 ao versículo 14, ele continua dizendo, que fala que pessoas que fazem isso em oculto, tudo que é feito em oculto é vergonhoso, é entristecedor, é reprovado pela luz. Só que quando a gente vai para a luz, isso é revelado. Isso é feito de uma forma aberta. E Paulo chama a nossa atenção para a gente despertar e permitir que Cristo ilumine a escuridão, a treva que existe em nós. Que Cristo venha e traga para fora, como diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará, no versículo 14. Então, 3 coisas eu gostaria de falar com você. Primeiro, examine suas emoções. Pergunte para si mesmo se você está refletindo a bondade, a justiça e a verdade, como disse o apóstolo Paulo. Faz uma autoanálise, uma auto-reflexão e examine as suas motivações. Quais são as suas motivações? Nem sempre a motivação agrada a Deus. Por exemplo, a Torre de Babel, a motivação era certa. Era uma motivação interessante, construir uma torre, chegar no céu, para que se chovesse outra vez, a raça humana não fosse minada, dissipada. A motivação era certa, só que ela estava fora da direção de Deus. Então, toda motivação fora da direção de Deus é um pecado contra o caráter de Deus. Segundo, seja um exemplo aqui. Viva de uma maneira que os outros possam ver a luz de Cristo em você. Procure mudar, corrigir a sua rota, corrigir suas palavras, corrigir seus comportamentos, ao ponto de você entender que não existe vida cristã sem ser exemplo. Que a verdadeira pregação do Evangelho, como eu já disse aqui, é ter uma vida que reflete o caráter de Cristo. E por último, reprovar as trevas. Não permita que as atividades das trevas, ou os comportamentos, movidos por questões demoníacas, espirituais, que não agradam a Deus, participe da sua rotina. Reprove essas ações na sua vida. Sabe, nós precisamos definir qual reino que nós estamos. Nós precisamos definir onde e quem nós estamos servindo. Se nós estamos servindo a Deus ou se nós estamos servindo ao diabo. Porque não existe um muro. Nessa pegada não existe um muro. Conta-se uma historinha
certa feita tinha um muro e de repente de um lado do muro tinha os anjos, isso é apenas uma historinha, uma ilustração, tinha os anjos gritando para que as pessoas que estavam em cima do muro pulassem para o lado deles. E do outro lado existiam demônios ali em silêncio e eles não falavam nada. Enquanto os anjos de Cais bravejavam, gritavam, convidando, dizendo: vem, vem para cá, pula aqui. Do outro lado, os demônios ficaram em silêncio e não falaram nada. Despertou uma curiosidade. Alguém perguntou: por que os anjos estão bradando, gritando, esbravejando e os demônios estão em silêncio? De repente, o chefe dos demônios se levanta e diz: é porque o muro também é nosso. Ou seja, não existe indecisão no reino espiritual. Os indecisos estão servindo ao diabo e aqueles que decidem viver para a luz reprovam as obras das trevas e vivem de uma vida que agrada ao Senhor. Se esses vídeos têm feito sentido para você, se tem abençoado você, compartilhe com alguém, abençoe outras pessoas e seja você um missionário, uma missionária, um homem e uma mulher de Deus que faz a obra do Senhor por meio do seu celular. Fique na paz, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.